Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando o 19º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Quero muito agradecer as pessoas que têm acompanhado, aqui ao vivo, as pessoas que estão assistindo os vídeos lá no nosso site, lá no YouTube, ouvindo os podcasts das conversas que a gente tem feito. Então eu fico muito feliz, as pessoas estarem acompanhando o projeto, prestigiando. E hoje vou conversar com uma querida amiga, uma colega de profissão, professora, entre outras profissões que ela exerce, uma professora, uma cantora talentosíssima, professora também de técnicas vocais, vai falar um pouquinho sobre a sua carreira. Escolheu falar sobre o filme O Príncipe do Egito, que é a professora, cantora Aline Santana. Vou mandar o convite para ela e a gente começa a conversar. A gente dividir a tela. Dividindo. Oi, Aline. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Heriberto. Que alegria, hein? Dá para perceber, né? Prazer falar com você, te reencontrar. Eu estava falando aqui, minha colega professora, tive a oportunidade de ter você como parceira em sala de aula, sempre ajudando, sempre incentivando, com energia sempre muito positiva, construindo um trabalho de formação como professora realmente admirável, e hoje tendo a oportunidade de encontrar você para falar de educação, de música, de arte, e assim, muito feliz com a sua presença. Muito obrigado. Heriberto, é uma alegria, uma satisfação, é um privilégio ter recebido o seu convite e poder participar desse projeto maravilhoso, inteligentíssimo, rico, que é sobre, para a gente falar um pouquinho, do filme, que nos emociona, do filme da nossa vida, compartilhar com você. Foi uma escolha difícil, escolher um filme específico para falar aqui. Tem uma vida, de filmes especiais, mas esse certamente é o maior de todos. E compartilhar com você sobre a sua direção, sobre a sua direção, para mim é uma honra, um privilégio. Estou muito feliz mesmo de participar. Muito bom. Aline, eu estou um pouco nervoso, como se eu fosse apresentar um seminário para você, hein? Ah, meu Deus, e eu? Eu tô super mega nervosa, mas vou disfarçar aqui. Hoje vou fingir que ninguém ouviu, ninguém sabe. Vamos embora, vamos conduzir. Bom, então, antes de fazer a pergunta, que tem sido o mote das nossas conversas aqui no projeto, quero também aproveitar a tua presença para agradecer as pessoas que estão nos vendo, que vão nos assistir no futuro. É uma audiência muito importante, é uma participação muito importante dessas pessoas e tem nos motivado a continuar desenvolvendo as pautas, os encontros para o nosso projeto. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando e têm nos acompanhado. Eu também agradeço. Aline, vamos lá. Vamos então. Vamos lá, a pergunta. Aline Santana, como é o filme da sua vida? O filme da minha vida é um drama musical animado. Esse é o gênero do filme, São os gêneros que o filme se enquadra. É um filme que remonta à minha realidade, à minha transição da infância, finalzinho da minha infância, ali adolescência, iniciando a minha adolescência. É um filme que remonta à minha criação. É um filme que retrata também, nesse caldeirão de emoções e de informações, retrata a minha situação enquanto pessoa, a minha visão enquanto gente, enquanto cidadã, enquanto pessoa preta, periférica, evangélica, entre tantas outras coisas. Ele foi um divisor de águas, Assim como o filme remonta a história do povo que saiu do Egito, fugido da escravidão de Faraó, e passou no meio do Mar Vermelho. Esse filme... Agora voltou. Esse filme, ele abriu, assim, ele fez um divisor de águas mesmo na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho, sobre o quanto esse filme significa para mim. O que ele representa, como ele me emociona, como ele me indigna,
como ele me traz paz, me traz esperança. Apesar de ser um filme, né, animado, um desenho, ele me traz muita fé. Ele me dá muita essa coisa, né, que a gente precisa tanto nos tempos atuais especificamente. Fé, acreditar em dias melhores, acreditar que é possível, acreditar que existe um outro lado da história, assim, um outro lado melhor, né? Que é importante. Tem um monte de gente chegando para assistir a gente aqui. O professor Legal. Marco Antônio Chaves está mandando um abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço. Todas as pessoas estão chegando para nos assistir. Hélida está mandando um abraço. Boa noite, Hélida. Para você também. Todo mundo acompanhando a gente aqui. Muito obrigado. Qual é o título do filme, Aline? Então, o filme é O Príncipe do Egito. É um filme que, apesar de muita gente achar que é Disney, não é. Ele foi produzido pela DreamWorks. Na verdade, é uma galera aí que saiu da Disney, dissidente da Disney, e decidiu inaugurar com esse filme, que foi uma ideia maravilhosa, né? A princípio, a pessoa, eu não lembro exatamente o nome do precursor, né, desse projeto, se eu não me engano, enfim, não vou dizer o nome para não falar besteira, mas ele saiu da Disney, ele foi o antigo presidente, né, o antigo CEO da Disney, e ele inaugurou, tinha vontade de lançar o mesmo projeto remontando os 10 mandamentos, né, e decidiu inaugurar a DreamWorks com esse filme, O Príncipe do Egito, remontando o quê? A passagem bíblica que conta a saída do povo hebreu cativo por Faraó, né? Ramsés, assim a pronúncia. E daí o filme ele começa, né? Narrando a história de um povo hebreu que já era escravizado por quase 400 anos. E o Faraó, temendo uma grande rebelião desse povo escravo que crescia muito, se tornava muito forte por conta da quantidade, da população enorme, eles se reproduziam muito, né, em grande escala. Ele temeu uma grande rebelião desse povo e começou a oprimir esse povo de uma forma assim, muito forte, muito terrível, e baixou um decreto que todos os meninos deveriam ser mortos. Esse filme retrata isso. E foi nessa que uma das escravas, né, Joquebede, entrega o seu filho para sua filhinha deixar o seu filho. Ela colocou o seu filho dentro de um cesto, né? Uma história que muita gente conhece. Colocou esse filho num cesto, né? Betumado, envolvido por betume. Pediu para que a sua filha colocasse esse menino, esse bebezinho, nas águas e que as águas, que assim ele seguisse seu curso. E nessa, que a irmãzinha desse bebezinho, Miriam, né? Coloca o bebezinho no berço. Esse bebê, ele é achado, é acolhido pela esposa desse faraó. E dá a esse bebê o nome de Moisés, que significa porque das águas o tirei. E daí começa toda a saga. Esse menino cresce, ele é acompanhado na sua criação pelo filho legítimo de Faraó, e eles crescem juntos, e daí, com toda a dinâmica da direção do Egito, mas o irmão dele fica com ciúme, e nesse interim, ele acaba cometendo um acidente, né? Ele acaba matando um homem egípcio que brigava com o hebreu. Ele entrou para resolver essa briga, para defender o hebreu, né? E aí ele acaba matando o egípcio e o esconde debaixo das areias do Egito. O que você vai fazer comigo? Você vai me matar, como fez com o egípcio? E por isso ele foge. É descoberto esse assassinato, ele foge para longe, e nessa que ele foge para longe, temendo o decreto de Faraó contra ele, mesmo tendo sido adotado, ele tem um encontro, né, com a pessoa de Deus. Deus se manifesta para ele através de uma sarça que ardia, mas o fogo, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E esse fogo é Deus falando com ele: olha, eu te escolhi, você veio desse povo, você também é um hebreu, e eu quero que você liberte meu povo, que está sofrendo muito. Daí ele se coloca à disposição dessa missão, desse comissionamento, e volta para o Egito depois de 40 anos, né? E se encontra agora com seu irmão na gestão do Egito. E aí ele diz: olha, eu cheguei aqui, a mando de Deus, para libertar esse povo de você. E o Faraó, é claro que ridiculariza, e a trama se segue. Ele vai manifestando, ele começa a manifestar muitas
maravilhas, né? Que a gente conhece como as 10 pragas. E isso vai intimidando o faraó, intimidando o faraó. Ele diz, ó, deixa meu povo ir, se você não deixar, Deus vai fazer isso, vai manifestar maravilha tal, vai trazer rãs, vai trazer peste, vai trazer fome, vai trazer, enfim, muitas desgraças. E ele diz que vai deixar o povo ir, vai libertar o povo, mas não liberta. Ele sempre faz assim, né? Ele diz que vai libertar, o faraó diz que vai libertar, mas aí quando chega aos 45 do segundo tempo, ele retoma a decisão e diz, não, não vou deixar, porque eles são uma mão de obra boa, bonita, barata, qualificada, eu não vou deixar esse povo, quem vai fazer serviço e tal, precisa oprimi-los, ele precisa, enquanto faraó, oprimir esse povo. E chega na última praga, que é a praga dos primogênitos, quando o faraó perde seu filho por conta dessa coisa, dessa intolerância, né? De não libertar o povo, de não atender a voz de Deus. Existe uma máxima também que acredita-se que faraó ele competia com o poder de Deus, ele não se via como alguém que poderia ser governado por um outro Deus, porque ele era uma entidade, ele era uma divindade no Egito, no Antigo Egito. E imagina, um Deus receber ordens de outro, como assim? Um Deus que eu nunca ouvi falar? E ele, por isso que ele fica tão assim, intransigente, mas aí quando ele perde seu filho, ele decide liberar o povo. E nessa que ele libera o povo, que o povo está indo embora, adorar a Deus no deserto, essa era a proposta inicial, ele decide ir atrás desse povo. Ir atrás para resgatar esse povo, dessa fuga, né? Tipo, o que eu fiz? Por que eu deixei esse povo ir? Ele dá uma de doido, esquece o que tinha prometido e pega seus melhores cavalos, carros e parte atrás desse povo, que começa a se desesperar e na fuga se depara de frente para o Mar Vermelho. E nessa fuga, de frente para o mar à frente, Faraó atrás, o povo no meio, pergunta a Moisés, e aí Moisés, agora como vai ser? Moisés, aquele menino do cestinho, e ele pergunta a Deus, e Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas antes, pega o teu cajado, toca no mar. E o mar vai se abrir. Isso, o desenho remontando essa história bíblica. E o mar se abre e o povo passa a pés enxutos no meio do mar. Imagina assim, e esse filme vai traçando, vai mostrando de uma forma maravilhosa e em desenho, gente. Foi algo assim espetacular ter visto esse filme, primeira vez, foi impactante. E sempre que eu vejo é muito impactante por conta da qualidade das imagens, dos detalhes. Por exemplo, quando o povo está passando no meio desse mar, o desenho ele mostra, né? As cenas vão mostrando as bestas feras no meio do mar, nas águas divididas, o mar se divide, então vira aquela parede d'água enorme, dá para ver assim nos flashes dos relâmpagos, né? Aqueles peixes enormes, tudo aquilo, aquela criatividade do desenho, né? E eu fiquei olhando aquilo, nossa. E o povo passa, quando pensa que está tudo ok, daqui a pouco o faraó vem com seus cavalos atrás do povo no meio do mar também. E vamos lá, sendo que quando o povo termina de passar lá do outro lado, o faraó está no meio do mar passando, as águas se fecham, o faraó morre com todo o seu exército e o povo se vê livre da opressão do Egito. E esse filme remonta isso com muita aventura, muita adrenalina, com uma trilha sonora espetacular. E por isso que esse filme me comunica muito, porque, como você me apresentou, eu tenho essa coisa com a arte já de muito pequena, eu sempre tive envolvimento com a música, canto há muitos anos, profissionalmente há mais de 20 anos, e tenho me conduzido por isso, eu vivo disso, vivo para isso, vivo por isso, e essa trilha, a trilha sonora desse filme, ela é muito rica de instrumental, sabe, no vocal, a nível de arranjo, a harmonia é rica, ela é difícil execução. E tudo isso me impressionou. Eu parei um pouquinho porque deu uma picotada aqui na imagem. E tudo isso me emocionou, me comunicou muito. Não somente a parte musical, como a parte da trajetória de opressão do povo, né? Que até então, quando eu ouvia, como eu te falei, né? Eu era muito nova, então o que me comunicou a princípio foi essa parte sobre a musicalidade, de uma história bíblica que eu ouvia de muito pequena, ver remontada assim, nesse outro perfil, que é no perfil artístico, visual, né? Audiovisual e não apenas a leitura, que era como eu sempre acompanhava essa obra, esse relato histórico, bíblico. Então, isso para mim foi muito impressionante. Ao passar do tempo, sempre revisitando esse filme, ele veio ganhando novos aspectos.
né? Uma nova percepção. Cada vez que eu assisto esse filme, eu tenho uma percepção. E a percepção que tem melhor me representado é quando eu observo que um filme que retrata uma história bíblica que quem se pauta com a Bíblia, sendo ela um manual de vida e prática, você observa que existe uma história, né, que remonta aos tempos antigos, que é usada nos dias atuais, num país, no caso, no meu caso, né, num país que, apesar de laico, é majoritariamente cristão, se declara majoritariamente cristão, e nunca se houve, ao menos na história da minha vida, nunca se traçou um correlativo mínimo com a libertação de um povo que a gente se declara igual, porque os cristãos hoje se declaram o novo Israel de Deus, que aquele povo hebreu depois se torna Israel, né? Depois vem uma longa história, né? Depois vem depois que o pessoal passa, Moisés institui as tribos, né? E dessas tribos surge essa classificação, né, de Israel, mas bem lá para frente. E aí o que ocorre? A gente se acha hoje Israel de Deus. A gente quem? A gente brasileiro. Nós sabemos que o Brasil é marcado até hoje pelo histórico da escravidão, e mesmo assim não se traça uma correlação mínima entre o povo que a gente se identifica como os escravos que foram libertos pela mão de Deus, da opressão de Faraó, e hoje, aqui, Brasil, pretos, escravos, escravizados por tantos anos, majoritariamente cristãos. Ninguém fala, por exemplo, na Páscoa, que o mesmo Deus que pôde libertar o povo do jugo de escravidão, das mãos de Faraó, pode nos libertar hoje de toda e qualquer opressão escravista, de toda e qualquer opressão, seja no corpo, na alma, no espírito, você enquanto crente, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto homem, mulher, pobre, rico, não interessa. Então, essa relação de escravos do Egito, escravos no Brasil, nunca houve dentro do segmento cristão, na minha vivência. Eu não quero nem traçar como regra, mas assim, eu levantei uma vez um debate sobre isso, que teve uma proporção bem significativa no meu perfil. Foram mais de 15 mil visualizações, mais de 2 mil compartilhamentos no Facebook, onde, assim, largamente, a maioria dizia que nunca ouvi falar sobre isso, realmente ninguém nunca pregou sobre isso, ninguém nunca me mostrou que eu também sou escravo. Gente que não se entende, não se entendia como alguém que sofreu o racismo, sofre até hoje, como isso funciona, onde isso se dá na esfera religiosa, como isso acontece, como eu sou alcançado por esse preconceito, eu sofro preconceito, enfim, são questões que a gente que eu digo eu, meu esposo, né, quando promovemos esse debate, nós levantamos e vimos que, como nós, existem outras pessoas que nunca ouviram nenhum pastor, nenhum líder religioso da sua época traçar uma relação, né, entre escravos do Egito e escravos no Brasil. Como é que um Deus que liberta o povo do Egito, que eu creio, não consegue me libertar de um racismo estrutural, por exemplo? Não consegue quebrar esses paradigmas, não consegue acabar com essa... Não consegue me iluminar, libertar de mim mesmo, enfim. E por isso que esse filme é extremamente importante, assim, para mim. Você fez o que a gente chama lá em literatura, você sabe muito bem, que é reposicionar o personagem, né? Você traz o personagem para uma outra época, para uma outra situação, e você começa a questionar e reposicionar o personagem. É fantástica a tua leitura. Eu quero voltar um pouquinho, Aline. A gente vai falar ainda da tua questão com a música, né? Da tua carreira musical. Estou aqui conversando com uma cantora indicada ao Grammy, 2 CDs, né? Trabalha dando aula de técnica vocal, enfim, faz apresentações, é fantástica. Mas eu quero pegar um pouco ainda da tua formação na área de educação. Como é que você escolheu fazer letras? Como é que literatura, língua portuguesa entraram na sua vida? Você foi influenciada por alguém? Conta um pouquinho dessa história pra gente e depois, claro, a gente vai falar da tua carreira musical também. Então, Arivelto, na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre fui uma criança muito comunicativa, né? E sendo que
antes de eu chegar, de eu entrar na escola, de eu ingressar minha carreira, né, acadêmica, escolar, né, não sei como queiram entender, eu não tinha essa preocupação com o vocabulário, eu simplesmente me expressava como o meu vínculo social, o meu meio. E as pessoas da minha família sempre foram muito humildes, com o vocabulário necessário para o dia a dia. Por conseguinte, as pessoas que frequentavam a igreja que eu pertencia, né, como membro, também eram muito simples, né? O que não justifica essa falta dessa leitura, né? Que eu acredito que isso não justifica, mas se explica, né? E daí, quando eu comecei a ser cobrada, né? Exigiram de mim uma gramática segundo a norma culta, desde muito pequena, a gente começa a tentar para a necessidade de falar corretamente, não apenas para tirar 10, mas para conseguir se comunicar com pessoas que estão além do nosso vínculo familiar, além do nosso vínculo de amigo, pessoas que você pode abrir portas para novas amizades. Por exemplo, a minha mãe, como viajava muito, ela recebia muitos convites para fazer missões em outros lugares, e nesses outros lugares tinham outras pessoas de várias classes sociais, né? Crianças de outras classes, mais favorecidas, menos favorecidas, e as mais favorecidas falavam de uma forma diferente. Então, isso foi me chamando a atenção de que eu deveria me dedicar mais ao português, à língua portuguesa. Então, eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Gostava dos meus professores. Dei uma sorte assim, maravilhosa de pegar maravilhosos professores de português, sabe? E a minha primeira professora, assim, que eu lembro, com muito carinho, não sei como ela tá, porque a vida me levou para um lado, enfim, mas eu lembro da professora Sandra, né? Meu primeiro ano, ensino fundamental, primeira série, né? Era a antiga primeira série. E como ela era maravilhosa, como ela me ensinava, como ela fazia musiquinhas para ensinar o português, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Eu até hoje lembro disso, da musiquinha que ela fazia. Isso foi me deixando assim, muito apegada à língua portuguesa, mas nada muito rebuscada, assim, porque eu sempre fui muito bagunceira, né? Então, entre estudar e bagunçar, eu preferia bagunçar. E não tinha muito essa cobrança também da família. Estuda! Não tinha, porque, assim, a minha visão de mundo era com base no que você tem que fazer até um determinado momento. Depois você não precisa estudar tanto. Ninguém precisava estudar tanto para fazer o que fazia, né? Então, chega um determinado momento da sua vida que você não vê o porquê de estudar. Então, por conta disso, eu não segui, assim, eu tenho certeza que se eu tivesse alguém que me instruísse de uma forma mais incisiva ou realista, eu teria me dedicado mais, teria feito, enfim, teria sido melhor, né, na questão do português. Aí o que aconteceu? A vida seguiu, eu cresci, fiz outras tentativas de me graduar, né, cursei um ano letivo inteiro. Na época era anual, não era semestral, né? Fiz informática, sistema da informação. Depois migrei para pedagogia. Fiz 2 semestres na mesma instituição que eu me formei. Aí depois saí, abandonei a faculdade para poder cantar, viver de música, apenas música. Aí casei, né? Depois de 10, 12 anos parada, retomei os estudos. E aí eu falei, não, agora vou ir naquilo que eu gosto. Mais centrada, mais amadurecida, né? A vida faz isso com a gente, dá uma centrada. Não podia mais bagunçar tanto, já era mãe de 2 e tal, não sei o quê. Agora eu quero pegar esse negócio, eu vou perturbar os professores, vou tentar colar com gente boa para poder pegar o maior número de informações que eu puder. E foi assim que eu escolhi a língua portuguesa, porque lá atrás a professora Sandra me conquistou. A necessidade, né, de falar bem me conquistou. A gente sempre está lendo a Bíblia, né, que tem uma linguagem muito, como eu vou dizer, pesada, né? Ela cobra muito. Agora não, agora existem muitas versões atualizadas, né? Mas na minha época, as versões eram sempre assim, bem pesadas. Era um português da época da coroa para trás, sabe? Então você tinha que estar sempre lendo aquela coisa difícil. Enfim, mais aí formal, né? Muito mais formal, intelectual, né? Como se fala, e classicista, elitista, uma linguagem assim muito mais exclusiva, né, com o grupo. Mas a gente estava sempre usando na igreja, né, quando eu fui criado.
Então, me graduei em língua portuguesa para me facilitar, inclusive, a me tornar uma pesquisadora, né? Procurar os caminhos, aquilo que eu quero especializar, aquilo que a gente pretende, talvez, comentar sobre. Eu acho que a graduação em língua portuguesa ela deveria ser necessária, ela deveria ser obrigatória para todas as outras graduações. Porque se você não lê, se você não interpreta as informações da vida, da história do mundo, das ciências, você não sabe de nada. Se você não consegue interpretar minimamente, existe uma diferença, né? Isso que eu aprendi na graduação com você. Existe uma diferença entre alfabetização e letramento. Tem muita gente que se alfabetiza, mas não é letrado, não consegue interpretar minimamente aquilo que lê. Então, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil hoje se dá por conta dessa falta de letramento, dessa falta de interpretação de informações básicas, desde bula de remédio a fake news. Então, é isso. Eu acredito que seria muito bom se as pessoas conseguissem entender melhor. Por conta disso, eu me especializei em língua portuguesa e agradeço a Deus por essa oportunidade. Maravilha. Agora, Aline, você falou, eu fui cantar, vivo de música, canto, você gravou CDs, você faz apresentações, você foi indicada ao Grammy. Quem na sua família cantava? De onde veio essa história? Como é que você começou a cantar? Foi na igreja? Conta um pouquinho da tua trajetória como cantora, eu não sei se eu posso usar esse termo, como artista da música. Sim. Olha quem entrou! Joana Dark! Joana, querida. Linda! Beijo pra ela. Um monte de gente aqui falando, olha, eu anotei, ó. Alessandro, Tiago, Leonardo, Bela, Camila, Tailine, Jaci, John, Elton, Rafael, Felipe, Jaqueline, Thelma, Cantor Felipe, Emerson, Saulo, Valmir, Joseli Peixoto, Nossa. Um monte de gente entrou aí para te ver. Um beijo para todo mundo, um abraço, obrigado. Então, Orivelto, como começou minha trajetória na música, né? Foi isso que você perguntou, não foi? Que eu vi Joana, fiquei empolgada. Isso. Joana, grande amiga. A minha trajetória na música começou de muito pequena, ouvindo a Xuxa, acredita? É mesmo? Não por ela ser uma ótima cantora, que sinceramente ela pode ser boa em alguma outra coisa, mas cantando não. Mas as músicas eram tão legais que eu vivia cantando. E nessa história, minha mãe foi para a igreja, que é um lugar super inclusivo, né? Para essas coisas, de dar oportunidade. Qualquer pessoa, pelo menos a igreja que ela começou a frequentar, ela tinha essa qualidade, essa característica, né? De ser super inclusiva. Quem aí quer oportunidade para falar? Quem aí quer oportunidade para cantar? E nessa história, eu via lá o microfone disponível, um monte de gente adorava aparecer, né? Porque uma criança muito assim, eclética, muito espiritada, eu queria me mostrar, meu Deus. Aí eu vi o microfone dando bobeira, perguntaram quem quer? Quem quer falar alguma coisa? Eu não peguei o microfone e fui lá cantar uma música da Xuxa na igreja. Sendo que assim, me tiraram rapidamente, né? Porque música da Xuxa eu não podia cantar na igreja. E eu subi na cadeira do pastor para cantar uma música da Xuxa. Com 6 anos, eu acho. Um escândalo, né? Quiseram orar por mim para expulsar um negócio ruim. Mas a minha mãe falou, não, porque ela só tem disco da Xuxa e tal. Mas depois daquilo ali, o pessoal falou, mas a voz dela é boa, a voz dela é ungida, né? Falam assim. Tem as expressões, né? As expressões crentescas que eu falo. E aí a voz dela é ungida. E depois que eu ouvi isso, eu falei, cara, que legal. Falaram que eu sei cantar. Nesse mesmo tempo, a minha mãe também começou a mudar a forma dela de curtir música, né? Passou a ouvir muitos álbuns evangélicos e eu descobri que minha mãe tinha uma voz lindíssima. Lindíssima. E ela cantava, eu ficava assim apaixonada ouvindo minha mãe cantar. E por conta da minha mãe, eu comecei a querer cantar mais, a querer cantar melhor, né? E depois Como é o nome da tua mãe? Desculpa. Rosângela. Maravilhosa, minha Rosângela. mãe. Maravilhosa. Ela vai assistir a live, com certeza. Um beijo pra ela. Ela também te admira muito, tá? É uma outra pessoa que te admira muito também da minha família. E aí eu comecei a cantar, ela cantava muito. E depois de minha mãe, a gente descobre um histórico de música para trás, né? Que a gente não tomava conhecimento, eu não tomava conhecimento, não tinha tomado conhecimento. A minha tia, por parte de pai, né? Ela chegou a participar do programa do Chacrinha, se eu não me engano, fazendo uma apresentação, cantando e tocando sanfona, tipo um concurso que tinha na época, não sei.
E ela participou, ganhou algumas temporadas. Falei, nossa, que legal. Meu pai não. Meu pai era uma negação com música. Ele pega o maior desafinado do mundo, ele deu aula para esse cara, entendeu? Ele era muito ruim, muito. Ele falava, Aline, olha, você canta assim porque você herdou tudo de mim, eu não tenho mais nada, você tirou tudo de mim, por isso que eu Não, sou tão desafinada assim, você é boa pra caramba, ele falava, meu saudoso pai. E aí eu fui seguindo esse caminho de querer cantar bem, a igreja dá essa possibilidade para você cantar, né? Tem muita música, tudo muito voluntário, mas as pessoas acabam se especializando, né? Tem bandas, tem orquestras, tem coros, tem solistas, e por conta dessa vivência musical, eu acabei evoluindo um pouco mais, depois migrei para a música profissional, né? Acompanhei muitos cantores do meio evangélico e também no meio secular, tive essa oportunidade de migrar, com algumas restrições, né? Claro, porque o meio evangélico, pelo menos assim, até finalzinho da década de 90 era muito mais Caxias, se eu posso dizer assim, era mais hard, né? Com essa coisa de não se misturar com o mundo, né? Era muito literal na sua pregação. E daí eu fiz algumas participações, por exemplo, com Michael Sullivan, com a Baby do Brasil, com o produtor do Roberto Carlos, Tutuca Borba, ele sempre, o que é o pianista dele, né? Ele sempre Sim. organizava alguns eventos para eu estar participando, para estar cantando, fazendo os backs, né? Que são os vocais das músicas. Agora, na pandemia, antes da pandemia, eu tinha conseguido um trabalho que eu achei maravilhoso, que seria fazer o back vocal de um álbum inteiro da Portela. Falei, nossa, vai ser meu primeiro álbum de samba, mas aí não deu certo. Agora sim, a gente está retomando o projeto. Enfim, a experiência foi só crescendo com música. Participei de um grupo onde eu consegui alcançar esse convite para participar do Grammy, né? Latin Grammy, foi bem legal. A música foi trilha de um filme também que foi lançado à época, em 2017. O Deus do Impossível Não Desistiu de Mim, esse é o nome da música. E entrou um amigão meu aí, Jorge. Jorge, tudo bem, Jorge? Fala, abençoado. É assim que a gente se fala. E aí, estamos aí até hoje, né? Depois desse grupo, continuei com a minha carreira solo, tenho feito alguns trabalhos, algumas produções, né? Fora o meu trabalho, eu tenho produzido outros cantores. A parte musical, a parte de voz. Tem um canal no YouTube, né? Aproveita para divulgar, por favor. Pois é, gente. Eu tenho um canal no YouTube, Dica Musical. Dica Musical é o nome do canal. Hoje conta com mais de 65 mil inscritos. A gente começou bem devagarzinho e hoje já estamos com esse número bem legal de pessoas. Sou muito querida por lá. Quem quiser dar uma espiadinha no meu trabalho, tem um canal lá. E é isso. Estou muito feliz de continuar vivendo da música para a música e com a música, que é muito importante. Né? Então eu posso dizer, Aline, que você tem uma carreira como cantora, uma carreira na música, mas também pela tua formação, né, como evangélica, você tem um ministério, você é uma ministra do louvor, é isso? Eu posso usar essa expressão? Sim, eu canto. Hoje a gente consegue estabelecer esse equilíbrio, né, entre ofício ministerial e carreira profissional secular, vamos dizer assim. E eu tenho atuado nas duas áreas. É claro que, majoritariamente, na parte do ministério, né, com música, o Ministério Eclesiástico da Música. Como te antecipei em off, né, eu sou ministra de louvor quando preciso ministrar louvor. Sou ministra de música quando sou convidada para exercer esse ofício em alguma instituição que precise desse profissional, né? E também sou uma profissional fora do ministério. Eu exerço essas duas atribuições e fico muito grata por ter sido agraciada, né? Porque a música, ela é a arte de expressar os diversos sentimentos da alma, e a minha alma ela sente muita coisa. Então, somente a música para me dar essa oportunidade de expressar tudo que eu preciso e alcançar também as almas das pessoas, a vida das pessoas. E conseguir isso é um prêmio, né? Um presente. Olha só, Lu Monteiro 2014 está dizendo: Deus te abençoe, Aline. Amém. Está mandando uma mensagem para você. Aline,
As pessoas me perguntam, né? Talvez perguntem também a você sobre isso, e aí seria uma coisa comum para nós dois. Por exemplo, se é possível ensinar alguém a fazer um poema. Eu respondo que sim, porque existem técnicas para que uma pessoa, né, possa escrever um poema, possa se sensibilizar e se expressar poeticamente, né? Eu digo sempre que é possível a pessoa escrever um poema, mas que não há nenhum compromisso de escrever, né, um cânone ou um best-seller de poesia, alguma coisa assim, né, para usar uma Sim. linguagem bem popular. A pessoa aprende a se expressar poeticamente. E aí, essa é uma área específica para você. É possível ensinar alguém a se tornar um cantor ou uma cantora? Totalmente possível. Totalmente Como é? possível. Toda e qualquer pessoa que quer cantar já tem aí o pressuposto mais importante, que é a vontade, né? A música ela está dentro de nós somos regidos pela música. Nós temos aí um compasso que não sai dos trilhos, que são as batidas do coração, né? Então, a música, a gente é regido por música, tudo em nós tem música, fora de nós tem música, fora da gente tem música. Então, assim, é só querer cantar. E aí, como é que faz para aprender a cantar? Existem técnicas para aprender a cantar. E, muito curiosamente, tem gente que acha que para aprender a cantar tem que ter uma boa voz. Não, tem que ter bons ouvidos. Porque a gente canta o que a gente ouve. A sua voz ela só vai reproduzir aquilo que você está ouvindo, nem que seja a voz do coração, mas você precisa ouvir. Ouvir. Por isso que essa coisa do filme da minha vida me chama muita atenção, esse filme específico. Porque Moisés, ele, tudo que fez nesse filme, na história, né, e também no filme, ele fez direcionado pela voz de Deus. Ele não viu a Deus. Ele não falou primeiramente com Deus. Ele antes ouviu. E tudo que ele fez foi resultado da voz. Foi resultado de um direcionamento. Foi resultado das percepções que ele conseguiu ter com os ouvidos. Não foi tato, não foi nada. Não tem nada a ver com estar dentro do padrão ou fora do padrão. É só saber ouvir. Sabendo ouvir, querendo ouvir, tendo paciência com seus próprios ouvidos, qualquer pessoa pode aprender a cantar e cantar bem. Eu tenho casos de alunos que eles eram quase que amusicais. Amusical é a pessoa que tem uma deficiência auditiva. Ela é uma doença, é patologia mesmo. Ela não consegue perceber frequências básicas, né? Ela simplesmente não consegue diferenciar um som do outro. Quase todo mundo consegue fazer isso, mas os amusicais não. Então, eu peguei alunos que faltava pouca coisa para serem classificados como amusicais e hoje se apresentam e cantando afinado dentro de um contexto com banda, com karaokê, se apresentando para públicos grandes, e eu fico tão feliz de ter conseguido promover esse quase que milagre. Ou seja, qualquer pessoa pode aprender a cantar, é só ter boa vontade e bons ouvidos. As pessoas, então você trabalha ensinando as pessoas, também uma das suas frentes de trabalho, ensinar técnica vocal para as pessoas que querem cantar ou gostariam de aprimorar o seu canto, é isso? Sim, querem aprender a cantar e querem aprimorar. São os dois públicos-alvos, né? Já lecionei também, agora que eu lembrei aqui, para pessoas com problemas de surdez, você acredita? Eu estou falando de audição aqui, Sim. mas, assim, pessoas que têm um grau bem considerável, né, de surdez, papo de 75%, uma aluna, uma vez, ela veio com 75% dos ouvidos comprometidos. E daí ela conseguiu cantar, porque ela só precisava aprender a se ouvir, o que é mais importante. E ela conseguiu se ouvir. E por conta disso, ela aprendeu a cantar afinado. Eu já tinha uma voz bonita, mas não consegui organizar aquela informação, enfim. Eu tive essa experiência e foi maravilhosa. Ou seja, tudo é técnica e boa vontade. Aline, eu fico pensando, ouvindo você falar, e a gente conversou antes, teve a pré-pauta, eu fico pensando o seguinte, né? Você é uma professora assim como eu, e eu não sei como é para você, até gostaria que você falasse, mas quero te fazer essa provocação. Eu sou aquele tipo de professor, já falei isso até publicamente, em sala de aula para os meus alunos e alunas, que fico nervoso antes da primeira aula de um semestre, antes de conhecer
a turma com a qual eu vou trabalhar naquele ano, naquele período, me bate um nervosismo, uma certa ansiedade, entro realmente com o coração batendo forte, né, no primeiro dia de aula, até me ambientar com os alunos e alunas, enfim, e fico pensando o seguinte, para você que além de professora é uma cantora, existe esse nervosismo? Se existe, como você faz para dominar esse nervosismo? Nossa, existe muita coisa. Tenho muita coisa. Eu fico muito nervosa o tempo todo, o tempo inteiro. Porque por mais que você consiga se acostumar, fazer cesa o ofício em si. Mas, por exemplo, as situações são inéditas, as plateias, por vezes, são diversificadas, né? Então, sempre te dá muito nervoso. Como você falou, à frente de uma sala de aula, você precisa sentir o termômetro da classe, como eles são, na sua maioria, a personalidade do grupo, se o grupo é um grupo que está disposto a receber, se quer trocar, se vai interagir com você, se será um público ativo, apático. Então, tudo isso também contribui para que eu fique mais ou menos nervosa. E mesmo assim, eu por conta da caminhada, da experiência, eu tenho que fazer essa leitura. Toda vez que eu vou me apresentar, por exemplo, para público, por mais que seja online, eu sei que tem um público ali, tipo agora, né? Agora a gente não consegue ter uma interação muito significativa com as pessoas, além dos comentários que elas fazem. Mas numa plateia presencial, você consegue fazer a leitura da fisionomia, linguagem corporal, tudo isso, né? E aí você vai entendendo como é que aquilo está se colocando, se conduzindo para você fazer a sua investida, né? De acordo com o seu resultado. Se o resultado for animar as pessoas, fazer com que elas fiquem felizes, você vai conduzir uma canção para que isso aconteça. As suas palavras vão introduzir a música para deixar as pessoas felizes. Se as pessoas estão acabadas, tristes, apáticas, você precisa começar a dar questionamentos para que elas, de alguma certa forma, percebam que precisam pensar, parar e responder de alguma forma. E aí você já muda a temática e já insere uma outra investida. Ou seja, eu fico sempre muito nervosa, em qualquer que seja a situação. E também tem técnica para controlar nervosismo, né? Por exemplo, se você ficar extremamente nervosa, para cantar, a sua garganta fecha. O nervosismo ele compromete até 75% da sua desenvoltura, do seu potencial. Imagina você trabalhar com 25%. Que coisa, né? Aline, você fica com chulé depois de quê? De um show? Chulé? É isso mesmo? Então, eu não tenho o hábito de ter chulé, não. Eu não costumo ter chulé, não. Se for essa pergunta, se você não errou a escrita, eu não transpiro muito, né? Porque existe uma técnica, como eu dizia agora. A técnica para você controlar o nervosismo, para controlar essa coisa do suor em excesso, é a questão do respirar. Você respira fundo e prende a respiração. Prende a respiração de 3 a 5 segundos e solta bem devagarzinho. Por quê? Porque quando você faz isso, na verdade, quando você está muito nervoso, você está com os batimentos cardíacos acelerados e acaba desoxigenando o cérebro. Você perde a oxigenação padrão. Então, quando você inspira e prende, você ameniza aqueles batimentos cardíacos, de forma com que tudo vai voltando para o lugar bem devagar. Você vai soltando bem devagarzinho, você vai se percebendo, né, que a gente chama de propriocepção, vai voltando a si, esquece o que está fora, passa a se concentrar no que está dentro. Isso funciona muito instintivamente. Depois que você aciona esse mecanismo do controle dos batimentos cardíacos por conta da pausa na respiração, você começa a voltar a si e controla mais. Então é importante que se faça isso antes de começar a cantar. Porque se você for pego de surpresa, canta aí, não deu tempo de fazer essa meditação, né? Vamos dizer assim, essa meditação relâmpago de inspirar e pausar e soltar devagarzinho. Nem que seja por 1 minuto antes. Vai ser mais difícil. Então o ideal é controlar tudo. Batimento cardíaco controla suor, chulé, tremedeira, um monte de coisa. Mas acontece sim, acontece. Se você não controla, acontece. E é chato, né? Eu não sei, Aline, se eu poderia fazer essa provocação a você. Você falou que você tem, né, tanto a experiência como cantora secular, mas também dentro da música gospel.
dá para você dizer para mim uma música preferida sua, né, em relação à música secular e uma música preferida em relação à música gospel? E, se possível, um trechinho de cada uma para a gente ouvir você? Música preferida do gospel. Poxa vida, tão difícil, meu Deus. Eu tenho tantas preferidas, mas vamos lá. Uma delas. Eu gravei uma música, sei lá, no meu canal. Tá? Fervente Oração. Em fervente oração, venha o meu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estou a pedir, quando tudo deixo no altar. Aí ela segue. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Essa é uma das preferidas, é uma música da harpa cristã, né? É um compêndio de hinos antigos e os evangélicos já cantam aí há mais 4, 5 décadas, se não me engano. E do meio secular, vai minha tristeza e diz pra ela que sem ela não pode ser. Algumas de Tom Jobim, triste é viver a solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião. Gosto muito. Elis Regina, gosto. Enfim, mas as minhas preferidas hoje serão essas, tá? Só para facilitar. Que lindo, Aline, que coisa boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou abusar um pouquinho se puder. A gente está falando, né, do Príncipe do Egito, você falou que a canção do Príncipe do Egito também te chamou muito a atenção. Você podia cantar um trechinho da trilha do Príncipe do Egito? Nossa, gente, essa música, essa trilha desse filme, ela, meu Deus do céu, acho que essa é a música principal do filme, não acho, não é? Em inglês é When You Believe, né? Quando você acreditar. E aí eu não vou cantar em inglês, óbvio, né? Porque eu não tenho inglês para isso, para cantar na live do Orivel tem inglês, não tenho esse inglês, né? Mas em português a gente consegue, né? Tem uma versão em português que é assim: pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Essa música é linda! Ai, que bonito, Aline. Aline, deixa eu te perguntar o seguinte. Você falou de um momento da tua vida em que você está na igreja, abrem espaço para você e você vai lá espontaneamente e canta. Simplesmente canta, você se expressa. E aí eu pergunto para a professora e para a cantora Aline, você acha que se as escolas, a educação básica, até o ensino médio, se houvesse mais espaço para a arte na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, a música, a dança, o teatro, a literatura, enfim, todas as formas de expressão de arte, você acha que essa formação seria mais completa, a gente teria uma revelação de talentos, ou simplesmente pessoas mais felizes com a sua própria formação? Eu queria que você falasse sobre a importância da arte na formação de um aluno ou uma aluna. E aí, na tua perspectiva, né, de artista e também de professora. Olha, eu acredito que a participação da arte no processo de educação, ele forma muito mais que bons alunos e bons educadores, mas forma boas pessoas, bons cidadãos, né? Porque a arte, ela desperta essas percepções imateriais,
Nós somos seres humanos cheios de emoções, que formamos sociedades, e por vezes a sociedade está doente, né? Se encontra doente, se encontra insensível, porque não houve esse trabalho das expressões, das sensações, das emoções lá na tenra infância. Então a música, o teatro, o declamar de uma poesia, uma peça, enfim, tantas outras expressões que a gente consegue ter na formação que poderiam, né, acontecer de forma mais expressiva, que poderiam inclusive ser obrigatoriedade, né, deveriam ser obrigatórias na formação educacional, elas despertam isso e seriam assim, extremamente perceptíveis no decorrer de poucos anos. Inclusive, os melhores institutos de ensino, né, as melhores categorias de instituição de ensino, elas sempre incluem a arte. Por quê? E aí a gente entra naquela questão do ensino elitista. Né? Quanto mais elitista for, mais a arte se manifesta. Né? As sociedades mais estabelecidas, melhor estabelecidas no mundo e na história, elas se deram por conta da arte. A arte traz a reflexão, né? A arte traz o arrependimento, o perdão, a boa convivência. E, em contrapartida, quando você percebe que uma sociedade não tem esse contato com a reflexão, não é levada para refletir sobre, por meio da arte, né, para você se expressar, para as pessoas se expressarem, falar o que estão sentindo sem dizer, né? A arte te dá essa possibilidade. Quando você percebe que isso não existe, isso acontece, essas expressões acontecem, mas de uma forma a não pensar no outro, de uma forma a sempre atender para a violência, para a destruição, para o caos, para o feio. A arte não é apenas o belo, mas ela, de fato, ela amplia, potencializa a beleza do ser. Então, eu acredito muito, muito, muito que nós deveríamos ter uma expressão artística infinitamente maior na área da educação, especificamente no Brasil. É triste, né? Você ver o demérito que os professores de música sofrem. Enfim, músico, historicamente, é tido como qualquer coisa, menos artista, né? Ele não é tratado como artista. Historicamente, o músico é tratado como um andarilho, né? Desocupado, um termo mais chulo. Enfim, não vou usar o termo mais chulo, não, para não cair o nível da sua live, né? Mas, enfim, o músico, ele tem essa carga pejorativa no seu ofício. E isso é desde o Brasil colônia, enfim. Mas estamos aqui hoje vivendo, inclusive, uma crise musical por conta... Quem é músico percebe que está havendo que há uma pobreza, um empobrecimento da arte, por conta de vários fatores. E o principal é tirar a arte da educação. Se a educação vem de berço, a arte tem que acompanhar. Incrível, excelente, Aline. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha, qual é a sua opinião sobre a popularização ou uma maior oferta, a falta de uma expressão melhor, de programas relacionados à música nos grandes canais de televisão? Você vê isso de uma forma positiva? Ou talvez a ideia de competição acaba atrapalhando ou de alguma forma colocando a música, o talento num segundo plano? Eu queria que você falasse sobre isso, se você se sentir à vontade para falar. Você fala em que sentido? Em programas de calouros? Eu não entendi. É porque programas de música que estão disponíveis hoje em canais abertos de televisão, seja para crianças, seja para pessoas já na maturidade, seja para profissionais, e tem os tradicionais programas de calouros que ainda permanecem em algumas emissoras. Eu queria que você falasse sobre essa oferta de programas de música na TV aberta. Sim, considerando que o artista precisa de visibilidade, por esse aspecto, esses programas que estão aí à disposição de quem conseguir passar pelos portais dos critérios dos júris, né, dos critérios dos bastidores de cada programa desse, né, que nem sempre são tão honestos quanto deveriam, porque os candidatos nem sempre os vencedores são aqueles que têm mais condição de ganhar, mas enfim. Considerando que o artista precisa de visibilidade, esses programas são ótimas vitrines. Independente de ganhar ou não, eles são ótimas vitrines.
Mas eu particularmente não gosto da questão competição no que diz respeito à arte. Eu detesto isso. A minha mãe, ela me inscrevia em alguns concursos quando eu era pequena. Gente, eu odiava participar. Porque música, você está cantando ali para você se sentir bem e fazer as pessoas se sentirem bem. Ou expressar alguma coisa que você não quer ninguém te avaliando. Eu sei que isso é necessário. A vida é regida por critérios, você está sempre sendo avaliado e passando de nível ou não, dependendo do critério de outrem. Mas eu não acho bom, eu não acho saudável, sabe? Esse tipo de proposta nesse sentido da competição. Por exemplo, crianças competindo entre si. Nossa, eu sofro quando eu vejo, sabe? Criança. Mas assim, para ganhar tem que competir, né? Só pode ganhar um. Acho que todos deveriam ganhar, porque cada uma tem um nível de talento, sabe? Tem umas que precisam amadurecer mais, outras menos. Então, porque naquele momento específico da vida, ela não está no nível que alguém está procurando, ela é descartada. E, eu acho que não é legal. Mas a nível de visibilidade é ótimo. Então, assim, não sei se eu consegui te responder, não sei se eu te satisfiz com essa resposta. Mas eu sou bem... Eu não gosto dessa coisa da competição. Não gosto, não gosto. Entendi. Aline, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas tem duas coisas ainda que eu quero te perguntar. Vou fazer a primeira pergunta, retomando alguma coisa lá do início da tua fala. Gente, um abraço para todo mundo que está entrando aí, mandando mensagem, Geraldo, coraçãozinho na tela. Muito obrigado a todos os colegas professores e professoras que estão prestigiando. Muito obrigado, é muito importante a presença de vocês. Muito boa noite, professor Lúcio, muito obrigado. Mas eu dizia o seguinte, Aline, você lá no início da tua fala, você reposiciona a partir do filme O Príncipe do Egito, uma história que é bíblica, e você faz uma contextualização para reflexão sobre a opressão e a escravidão, para que as pessoas entendam que opressão e escravidão não é um plano de Deus e não é uma coisa legal em sociedade nenhuma, em nenhum tempo histórico do mundo. E aí eu queria, a partir dessa tua colocação, perguntar a você o seguinte: a gente tem visto na imprensa, nas redes sociais, situações de intolerância, de violência, intolerância em vários níveis, né? Machismo, preconceito. E aí eu queria, na tua opinião, né, como uma pessoa ligada à arte, à educação, à religião, o brasileiro ficou mais intolerante, mais violento, mais machista, ou são as redes sociais, ou é algum outro fator que está deixando com que as pessoas se sintam mais à vontade para deixar esse lado, essas questões, aflorarem sem se policiar ou sem refletir sobre o que estão fazendo. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Livelto, eu observo que antes da globalização da internet, havia uma cerca ética entre as pessoas. Cerca ética essa que colocava cada um no seu lugar de fala, considerando o nível de informação que cada ser, né, continha na sua área específica, era sempre que muito resguardado. Com o passar do tempo, a internet deu uma falsa impressão para os imbecis, fazendo com que eles se sintam no mesmo nível das autoridades. E quem são essas autoridades? Aqueles que detêm informação, a história, os locutores da história. Então, a mesma internet que eu tenho, você tem, né? Sendo que, vamos lá, se eu quiser falar de poesia hoje, eu posso falar, usando a internet. Sendo que eu não posso me comparar a você de forma nenhuma. Eu não posso falar de igual para igual sobre poesia com você no quesito ensinar, dirigir, orientar, formar, falar sobre a história, como isso aconteceu. Eu não tenho condições para isso. Mas a mesma internet, o mesmo veículo, a mesma portabilidade, a mesma ferramenta na minha mão e na sua me dá a falsa impressão de que nós estamos no mesmo nível. Então, essa falsa impressão de que todo mundo é igual acaba ferindo a ética. Muitos imbecis, né, têm esquecido de que
enquanto eles deveriam estar na cadeira sendo discentes, querem se colocar como docentes, sem ter argumentos, sem ter respaldo, sem ter conhecimento, sem ter ética, sem ter moral, sem ter nada disso. Então, esse fenômeno da globalização da internet hoje, que para mim culminou, inclusive, no tempo político que nós estamos vivendo, deu a essas pessoas incapazes, né, por conta da falta, inclusive, de humildade para aprender, porque para aprender tem que ser humilde, né? Porque para aprender você tem que se colocar numa posição de receber algo que você está vindo de outra pessoa, né? Então, quando alguém acha que você não tem que receber nada de mais de ninguém, que você é dono de toda a sabedoria universal, você se coloca num pedestal falso, infame, promovendo as maiores desgraças. Então, essa coisa do nivelamento, para mim, é uma das responsáveis de criar esse verdadeiro caos que nós estamos vivendo no que diz respeito à moral, à ética, à tolerância, a respeito, que para mim eu vejo como coisas diferentes, mas ambas necessárias, né? Nem tudo você precisa tolerar, nem tudo você precisa respeitar, entendendo que respeito é honrar, é apreciar, é admirar. Respeito, considerando a semântica, né, a percepção da palavra, seria isso. Mas considerando o consenso social, né, o senso comum, respeito é tolerar, é entender um comportamento e conviver. Acho que as duas coisas precisam acontecer, mas isso não se dá quando alguém entende que agora, porque tem o mesmo veículo, tem o mesmo instrumento na mão, pode se colocar no lugar em que quiser. Porque paga a internet igual, porque pode falar igual, porque tem uma câmera igual, porque tem público igual. E aí se acha, cria a própria fake news de si mesma, né? Eu fico muito aterrorizada com o que a gente está vivendo, mas é isso, são esses tempos. Fazer o quê? Incrível, Aline, uma grande reflexão que você traz. E para a gente encerrar a nossa conversa, claro que eu quero agradecer muito a você, agradecer a sua família, né, que você tira um espaço, você está disponível para a sua família, para a gente conversar. Agradeço muito, agradeço as pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir, as pessoas que passaram aqui, deram um oizinho, enfim. Eu fico pensando o seguinte, o palco é para o artista, né, o local de maior exposição, né, e ali você com o microfone, você diante da plateia, ao mesmo tempo que as pessoas estão ali para te ver, né, há um momento em que você se vê muito só e concentrado ou concentrada naquilo que você está fazendo. A minha pergunta é bem simples. Já aconteceu alguma coisa em alguma apresentação, você esquecer a letra de música, você tropeçar em alguma coisa no palco? Se já aconteceu, como foi? E como é que você fez para dar a volta por cima? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu. Aquela história, né? Aquela história clássica entre os cantores mais experientes. Quando a gente esquece a letra da música, a gente usa o "só vocês". E aí a pessoa... Se a pessoa conhecer a música, ela vai e ajuda. Se não, você inventa uma letra que caiba na métrica da música. Né? Vai compondo na hora. Agora, essa história de tropeçar, já aconteceu de eu tropeçar, já aconteceu de eu prender a minha saia comprida com salto e ela descer assim na cintura. Ainda bem que ela tinha mais pano para cima, então não mostrou nada além do que deveria, mas já aconteceu isso, já aconteceu de eu embolar salto, de eu prender salto no vãozinho do chão e quase cair. Já aconteceu de eu dar um agudo tão alto, sem técnica, a ponto de eu quase desmaiar. Enfim, já aconteceu essas situações. Já aconteceu cada coisa. Mas já aconteceu do microfone cair o cabo, isso é típico. Isso é típico. Tá falando assim, naquela hora que o pessoal tá esperando aquele agudo. E o cabo, puf, e aí você fica lá, só você e o seu ar, ninguém ouve mais nada, que acaba, né, o microfone. Já tive várias situações bem engraçadas, mas assim, nada que tivesse me traumatizado a ponto de eu querer parar de cantar, não. Aí depois de um tempo você vai acabando, você aprende, né, a lidar com essas situações e leva tudo na esportiva, porque afinal de contas é tudo para fazer todo mundo feliz, ficar feliz e fazer feliz, né? Tem que ter jogo de cintura, né, Aline? Tem que ter. Olha só, o Bruno Paz está dizendo aqui, Aline, minha inspiração desde minha adolescência, está mandando um abraço para você aqui. Bruno, eu agradeço. Apesar de você me fazer sentir muito velha, eu agradeço, tá? Aí, ó.
Beijo, Bruno. Aline, quero te agradecer muito, mas assim, tem uma pessoinha que está acompanhando a gente desde o início da live, com o coraçãozinho acelerado, que é uma cantora chamada Isabela Reis. Não sei se você chegou a ver o vídeo dela, se você poderia mandar uma mensagem para ela. Isabela, minha querida, você foi uma grata surpresa. Eu recebi seu vídeo tão bem produzido, com uma voz tão linda e adocicada, que eu fiquei com vontade de atravessar a tela do meu telefone e te dar um beijo, mas não pode, né? Seria um beijo de máscara, mas seria um beijinho fofo. Você é maravilhosa, uma cantora maravilhosa, tem uma voz linda, continua cantando. A sua voz é um presente para o mundo. Então entenda que essa sua voz, você nasceu com essa habilidade de cantar, não foi à toa. Certamente tem um propósito, que é de fazer o coração das pessoas ficarem assim quentinhos, como o meu ficou, como eu te ouvi. Quero muito que você prossiga cantando sempre, espantando as coisas ruins dessa vida, desse mundo, com a sua voz maravilhosa. Permaneça estudando, que é muito importante. Estude a parte teórica, estude a parte técnica, se torne cada vez melhor como cantora, porque você tem todo o talento para continuar nessa carreira. Tá bom? Meu beijo, meus parabéns pela voz e continuo, ó. Tô aqui para te apoiar, para torcer, para deixar like, para compartilhar, para comentar, para fazer tudo. Maravilha, muito obrigado, Aline. O professor Marco Antônio Chaves está dizendo aqui para a gente, a maravilhosa live, está parabenizando. Muito obrigado, professor. Professor Marco, em breve estará conosco. Parabéns para a Aline, aí está dizendo para a gente. Muito obrigado, professor. Aline, só te agradecer, né, pela tua simpatia, pela tua amizade, tua parceria como minha colega professora, sempre tão presente, tão correta, tão talentosa nas tuas leituras, tão atenta a questões sociais importantes. Alguém está dizendo aqui, ó, quando crescer quero ser como tu, além de linda, negra, sumida e a voz mais linda do Brasil. Olha só que bonito. Obrigada. Olha, Beijo, Maria. coisa boa. Então, agradecer muito a você e, assim, pedir a você, se você não se incomodar, se você se sentir à vontade, para você deixar uma mensagem de esperança, de fé para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está vivendo dias muito tristes no Brasil, né, com a perda de muitas pessoas queridas, para que as famílias se sintam confortadas e tenham na sua fala um pouco de esperança, um pouco de alento. Se você se sentir à vontade, se você poderia mandar uma mensagem para essas pessoas. Para todos nós, na verdade. Arivelto, eu quero encorajar a todas as pessoas que tiverem acesso a essa live, que forem alcançadas por esse canal que você tem, né, disponibilizado. Eu quero encorajar você, independente de quem você seja, de onde você esteja, o que você esteja passando, a acreditar em dias melhores. Porque olha para trás, pensa para trás, muita coisa já passou. E esse tempo difícil também não dura para sempre. Vai passar. E vai passar com você, superando tudo isso, entendendo que dias melhores virão. E virão por quê? Porque você merece. Você merece dias melhores. Você chegou até aqui porque você tem condições de passar por tudo que você está vivendo. Para quando chegar lá na frente, você se tornar alguém com capacidade para levantar outras pessoas que vão precisar desse apoio que só você poderá dar. A experiência gera esperança. Então, esse é um tempo de dificuldades, mas que traz para nós muita experimentação emocional. Então, você está se tornando experiente, está se tornando maduro para poder ajudar, para poder crescer e melhorar o mundo. Então, quero te encorajar a acreditar que dias melhores virão, porque você merece viver o melhor nessa terra. É tudo para você. Tá tudo aí. Vamos aproveitar, esperando que dias melhores virão. E é claro, você que acredita que Deus existe, que Ele te ama e que por mais que a situação esteja muito difícil, Ele está aí com você, eu quero dizer para você que é isso mesmo, que Ele te ama, que Ele está contigo, que Ele não te abandonou, não vai te abandonar e vai permanecer iluminando os teus caminhos para que por onde você passar, você perceba um facho de luz, te dando uma informação que você precisa no momento certo, no momento oportuno, te tirando de qualquer que seja
a situação complicada de uma forma bem especial. Aí você vai enxergar nisso o cuidado de Deus. É isso que eu desejo para vocês que estão assistindo essa live e sendo alcançados por essa live. E é claro também para você, Erivelto, que Deus continue iluminando a sua vida, os seus caminhos, que você seja esse farol em densas trevas, que na área da educação você resplandeça a luz da moral, a luz da ética, a luz da honestidade, como você vem fazendo até aqui. Eu sou muito grata por Deus ter me permitido receber você na minha vida como meu educador. Você é um referencial, é um padrão de boas obras, assim como o apóstolo Paulo nos dirigiu a ser, padrão de boas obras. Você é esse cara, padrão de boas obras. Queridos, sigam o Erivelto Reis, tá? E tudo que ele faz, eu agradeço a oportunidade, Erivelto. Obrigadão, de coração. Foi um prêmio hoje. Um beijo. Eu agradeço demais a você, muito obrigado, muito obrigado. Nossa, muito comovente, muito tocante as suas palavras. Agradeço por essa parceria, por essa amizade que para mim é tão querida. Aproveito a sua presença para convidar todo mundo que está nos acompanhando para na próxima sexta-feira, o 20º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com o professor e tradutor André Nascimento. Ele vai falar sobre um filme de 1939 com a Greta Garbo chamado Ninótica. Então, o André vai falar também da sua experiência, da sua formação como professor e das suas andanças pelo mundo aqui nessa nossa conversa. Aline, um beijo para você, um beijo para a família, sucesso, toda a sorte do mundo. Muito obrigado. Tchau. Grande Tchau, abraço. tchau.